a atitude, quando se fala de um movimento específico, ela passa por sair de um marasmo, uma inércia e fazer um movimento real em dada direção. Em Os Mensageiros, psicografia de Chico Xavier, vai falar no capítulo 47, no trabalho ativo, de uma mãe que gostaria de se comunicar com a filha e voltou para ela e explicou que não seria recomendado ela se comunicar com a filha, que ela estava desencarnada, e a filha encarnada. E explicou que era preciso permitir à filha avançar na arena da oportunidade sem acomodar no braço dela. Porque essa filha, ela precisava ser chamada ao testemunho do que ela havia aprendido com essa mãe, em termos de orientação, diretriz, ensinamento. Testemunho. E a filha precisava caminhar sobre o próprio pé para vir a fluxo a sua resposta diante daquilo que ela havia assimilado. E essa é uma questão intrigante, porque alguém pode nascer num lar de álcool, de baderneira, e demonstrar aptidão para reflexão, para a fé, enquanto que um outro pode nascer num ambiente de prece, de meditação e se mostrar avesso a isso, desejoso da edificação do menor esforço. E quando essa mãe ela aclara esse desejo, fica claro a necessidade dessa filha demonstrar o aprendizado real que partiria do seu íntimo, que é fora o íntimo. Isso. Porta dentro da sua alma. Porque no momento do testemunho supremo, eu estou só com aquilo que eu recruto e sou capaz de associar e trazer a minha memória para aquele momento. Daí, mesmo que eu esteja passando uma situação limítrofe de um desafio doído para mim, o outro pode se compadecer e até desejar viver aquilo para mim. Mas isso não é possível. Aquilo que me compete, o testemunho que eu sou chamada, é pessoal e intransferível. Por isso, a assertiva de não disputar com quem quer que seja,
o menor espaço de chão. Porque a omissão no bem é um erro grave, uma falta que passa pelo que eu amealhei e difundo de recurso vibratório, de aprendizado real. Porque escrever, falar sobre esse aprendizado é fácil. A questão é trazer isso para a minha ação real, na direção do outro. E a consequência da evasão diante do bem, da omissão, ela é desconhecida, imprevisível. E me procura. Daí, mesmo que essa mãe tivesse desejosa de amparar essa filha, dar um norte para ela, uma direção, ela precisaria recuar, até porque quando ela sai do corpo físico, ela deixa de ser mãe dessa filha. Porque se rompeu o liame que havia aqui de parentesco. Ela continua com carinho materno por essa filha, ajudando ela da forma que ela possa, com a oração, com o cuidado, que segue com ela. Mas na desencarnação, nesse trespasse, se rompe aquele tipo de parentesco direto que existia aqui. E esse momento é imprevisível. Ele pode acontecer num instante imprevisto de inopino a queima-roupa. E isso mostra a seriedade que é quando eu tenho alguém dentro da mesma casa que eu, ou num laço de parentesco comigo, que eu preciso influenciar com um bom testemunho. Porque chegará um momento que esse outro precisará recrutar algo para a sua ascensão suprema. Daí, nesse momento, mesmo que essa mãe quisesse se aproximar da filha e fazer por ela algum movimento, ela não poderia mais. Esse momento havia passado. E essa filha era chamada ao próprio testemunho, à aferição do próprio valor. E ele vai comentar com ela que não seria recomendado esse reencontro pela atitude repetida que havia incrustado, e que essa filha precisaria de espaço para demonstrar sua própria atitude e avançar sobre o próprio valor, nobilitância e merecimento. E isso é da maior seriedade, porque quando nós estamos aqui, ocultados sob o véu da carne, fica parecendo que há de eterno a relação que existe aqui
e a convivência com o outro, que ela não vai ter termo, que ela vai seguir, sem interrupção. E isso é errôneo e perigoso, porque eu posso chegar ali na porta e meu momento soar. Eu não vou ser avisada. Simplesmente eu vou embora pelo trespasse. E o que eu levo comigo é a minha ação, é o que eu fiz enquanto estive aqui. Essa noite, no fim da noite, eu ouvi alguém em grito e parece que esse alguém estava sob uma conjuntura de agressão. E quando alguém começa a gritar num silêncio da calada da noite, os cachorrinhos da respectiva casa começam a latir, forma uníssono de latido e oblitera, até para perceber a realidade que esse indivíduo pudesse estar vivendo naquele momento. E foi assim um período, assim, uns minutos que foi aquele grito. E no momento que ocorreu, eu mentalizei e pedi ao Cristo que abençoasse esse espírito onde estivesse, na realidade que ele estivesse vivendo, para que ele pudesse abeberar da luz do Cristo nesse instante e ser amparado nesse sofrimento que ele vivia. E que se estendesse para quem estivesse fazendo isso, porque numa situação assim, o algoz, ele precisa até mais, porque quem está provocando uma situação dessa e agredindo dessa forma o outro, é um espírito dementado, numa condição de ignorância, e que precisa muito da oração e da ajuda espiritual. Mas para que ambos, quem estava sendo agredido e quem estava sendo causador, fosse amparado pelo Cristo naquela hora difícil. Isto é, quando o indivíduo é chamado a um testemunho, em que ele precisa se abrir ao perdão, a dar uma nova chance para continuar em meio à situação que for, a dar outra face, a se fortalecer, mesmo que o físico, o corpo, esteja excruciado, ele vai precisar recrutar o que ele amealhou até ali, de valor real. Daí, de acordo com a fraqueza que o meu organismo experimente, a debilidade, isso pode levar à conexão com o obsessor, viabilizar, até pela conjuntura e pelo quadro que se forma de fraqueza e vulnerabilidade orgânica. Daí, numa condição em que eu sou machucada, em que eu sangro, em que eu estou sob essa conjuntura, acontece um enfraquecimento em que eu preciso de uma energia que me ajude a sobressair, sobrepairar aquela situação.
que o hábito, a disciplina nobre no bem me ajuda a recrutar. Porque isso abre conexão com o espírito superior, que consegue se ligar a mim nesse pentelésimo e me ajudar no tentame supremo. E se fosse permitido a ela ter esse reencontro com a filha, estaria sendo concedido a ela em tranquilizar essa mãe. E que o Senhor tem caminho para auxiliar essa filha na condição que ela tiver, para amparar ela. E que a paz, a felicidade do dever cumprido deveria ser o flanco dela, a diretriz. E comenta de um rapaz que pediu um receituário de medicamento para o sobrinho e foi negado pela acomodação desse sobrinho. Vez que ele deixava a receita num canto, se viesse a receber por amparo, obséquio de alguém, o remedinho, ignorava o horário e a prescrição. E menoscabava a orientação recebida. O que não afetaria, porque se ele se afetasse com essa conduta do sobrinho, o benfeitor seria como dar importância para a brincadeira de um infantil, criança. Mas aclara que o batente é com uma realidade muito santa. E não há tempo para interagir, se demorar com quem opta a brincadeira. E arremata dizendo que para quem se fecha para o auxílio, dar não seria caridade. Por isso é preciso a valorização da oportunidade, do desenvolvimento de disciplina que eu faço e da preocupação em
usar o aprimoramento de técnica, do autoconhecimento, que me ajuda na disciplina, que vem antes da espontaneidade, para me esforçar em reagir àquilo que eu vivo sem ser reativa, mas no sentido de amealhar aquilo que vai me ajudar a dar o próximo passo. E em Palavra de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 46, vai dizer que é no imo do meu ser que vai começar essa busca. Ou toda a harmonia externa não terá passado de um baralho, de um jogo, de inatividade, de inércia.